Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre NFT. É uma tecnologia que é muito recente, muitas pessoas estão falando aí, compra NFT, é um investimento muito bom. Eu fiz um estudo técnico sobre NFT, estou trazendo aqui para vocês, porque eu vi que esse tipo de conteúdo está faltando na internet. A maioria que você vai achar falando que NFT é bom, como comprar NFT, etc. Então eu fiz um estudo técnico sobre NFT, não sou expert em NFT, mas estou trazendo um conteúdo muito bacana sobre essa tecnologia, tudo que eu descobri com esse estudo e vou passar aqui para vocês de uma forma bem didática, beleza? Então vamos começar com o vídeo aí. Bom pessoal, para entender o que é NFT, eu separei 7 itens super importantes aqui, que são básicos para a gente conseguir entender o que é esse mundo, tá? IPFS, tá? O que é IPFS? Sistema de Arquivo Interplanetário em inglês, traz essa sigla IPFS, tá? Pô, Sistema de Arquivo Interplanetário, Rodrigo. Bom, ele foi criado em 2015, é um protocolo de rede armazenado peer-to-peer. O que é peer-to-peer? Se vocês já baixaram filmes pelo torrent, é basicamente isso, tá? Peer-to-peer, ele é um protocolo onde você vai armazenar toda a informação nas máquinas dos usuários e não em servidores. Então não existe um servidor central que armazena toda essa informação. Eu dei uma pesquisada por que ele chama interplanetário e achei esse artigo muito bacana falando que a comunicação entre Marte e Terra, por exemplo, ela é bem difícil, tá? Ela é muito distante. Dependendo da posição dos dois planetas, o sinal pode demorar de 4 a 24 minutos para viajar entre esses dois planetas. Se a gente pensar utilizar a comunicação IPFS nesse exemplo, a gente consegue criar um cache dentro de Marte. Então se alguém buscar uma imagem a primeira vez, ele vai vir para a Terra se não tiver lá, mas se já tiver esse cache, alguma máquina que baixou essa imagem, ele vai baixar localmente de Marte e vai demorar segundos e não 4 a 24 minutos. Então se a gente for pensar, esse protocolo ajudaria nessa comunicação interplanetária, criando caches locais em cada planeta, da comunicação, imagens, etc e tal, tá? Então eu achei bem legal então esse interplanetário não é à toa, ele existe porque foi pensado na sua criação para isso também, mas hoje não é utilizado com esse propósito, tá? Bom, aqui é um desenho muito claro de como funciona o protocolo IPFS. Como eu falei, não existe servidor, tá? Então a gente não tem um servidor central, a gente tem várias máquinas que compartilham a informação de forma distribuída, tá? Eu não tenho um arquivo central. Se eu tenho uma máquina que dá problema e essa máquina é um servidor, eu vou perder toda essa informação que eu tenho, tá? Então eu não vou ter mais esse backup. Vamos supor que deu problema no data center, né? Explodiu uma bomba no data center. Eu vou perder o server, vou perder o backup, vou perder tudo. Nesse caso, usando o protocolo IPFS, se eu tiver uma bomba que estourou numa parte da cidade, todo mundo que tiver essa parte de imagem, né, que ela é compartilhada, eu não vou perder essa imagem. Ela vai estar compartilhada em várias máquinas e em vários locais diferentes do planeta, tá? Todo arquivo publicado é transformado num hash único, tá? Então eu vou ter um ID único para todo arquivo que for publicado, evitando assim arquivos duplicados na rede, tá? Então eu fiz um desenho aqui, o João subiu a imagem da Mona Lisa e o Rodrigo subiu a mesma imagem da Mona Lisa. Para ambos vai retornar o mesmo hash, tá? O que é o hash? É o ID. Então essa imagem vai ser salva com esse nome, a gente pode falar assim, tá? Então quando o João subiu primeiro, não tem dono de imagem, tá? Você simplesmente sobe um arquivo na rede e esse arquivo é renomeado com ID e esse ID vai devolver para todo mundo que subir a mesma imagem, tá? Então se o Rodrigo subiu a mesma imagem, ele vai falar, Rodrigo, essa imagem já existe e o ID é esse aqui. E vai devolver o mesmo código de ID, tá? Não existe dono, a gente não sabe quem foi o primeiro que subiu, não sabe quem foi o último que subiu, a gente sabe que a imagem existe e ela tem esse ID. Ponto final aqui, tá? Bom, vamos supor que o João subiu uma imagem da Mona Lisa e o Rodrigo subiu uma imagem parecida da Mona Lisa. Não é a mesma imagem, vocês podem verificar aqui, ela é modificada, tem fundo azul, etc. O sistema ele não tem nenhuma inteligência de saber que essa imagem da Mona Lisa já foi subida pelo João lá atrás. Não, ele vai simplesmente devolver um hash diferente para o Rodrigo, que é uma imagem diferente da imagem enviada pelo João. Ele não sabe que é da Mona Lisa, ele não sabe o que está desenhado nela, ele simplesmente sabe que os pixels binários são diferentes, então para ele é outra imagem, tá? Uma vez publicada a imagem da Mona Lisa,
Se você quiser editar, você não consegue, tá? Esse ID, ele é referente a essa imagem. Se você editar, ele vai gerar outro ID, como eu falei para vocês. Então, a maior vantagem de utilizar é que eles são descentralizados, eu não tenho um servidor central que armazena essa imagem, e esse arquivo é inalterável, tá? Bom, eu coloquei alguns itens aqui para vocês, vou explicar para vocês. O sistema controla a quantidade de cópias necessárias para cada imagem, tá? Cada imagem, ela vai estar replicada em várias máquinas, porque se uma máquina pifar, eu tenho um nó em várias outras máquinas, criando essa segurança que essa imagem nunca vai sumir da rede. O sistema vai buscar imagens mais próximas da sua máquina na rede, ganhando mais tempo em carregar esses dados. Bom, uma desvantagem aqui comparado ao nosso HTTP é que pode gerar lentidão se buscar imagens pouco utilizadas. Quanto menos utilizada aquela imagem, menos cópias nós vamos ter daquela imagem. Existe uma possibilidade muito rara de um arquivo sumir dessa rede, se acontecer um problema simultâneo em todas as máquinas que possuem uma cópia desse arquivo. Então, vamos supor que eu tenho 20 máquinas com essa imagem da Mona Lisa aqui, e essas 20 máquinas no mesmo tempo derem problema de HD, existe esse risco, tá? É muito difícil, né? Muito mais difícil do que um sistema centralizado, mas pode sim sumir com o arquivo da rede, tá? Existe esse risco sim. Todo arquivo publicado na rede se torna público. Uma vez publicado um arquivo nessa rede, esse arquivo é impossível de ser apagado, tá? Então cuidado com o que você vai subir nesse protocolo, porque uma vez publicado, esse arquivo se torna público, qualquer pessoa consegue acessar, diferente da internet. Um processo ou alguma coisa você consegue pedir para os donos desse arquivo ou pessoas que subirem esse arquivo são processadas. No protocolo IPFS é impossível você apagar uma vez publicado um arquivo. Bom, eu achei o Pinata, que foi uma das plataformas web para você gerenciar arquivos no protocolo IPFS, porque o protocolo IPFS hoje ele não é acessável pelos browsers, tá? Chrome, Explorer, Firefox, você não consegue acessar esse protocolo pelo browser, tá? Existe um estudo que eu dei uma lida para o Firefox conseguir começar a acessar esse protocolo, mas hoje não é possível, então você precisa de um site, de um servidor centralizado para fazer essa ponte para você acessar os arquivos da rede. Existem vários servidores, vários serviços, o Pinata é um deles, tá? Pinata.cloud. Depois eu deixo o link aqui na descrição para quem quiser acessar. Bom, eu fiz uma brincadeira aqui, subindo a mesma imagem que o Neymar comprou do Bored Ape Yacht Club, tá? Então eu subi a mesma imagem, me voltou o mesmo ID, tá? Então subindo o mesmo arquivo, tá? Aquilo que eu falei para vocês, eu vou receber de volta o mesmo ID, o mesmo hash, e lá vai ficar para sempre com esse ID, a referência dessa imagem para esse ID. Tá, Rodrigo, se eu subir a mesma imagem, só que com uma redimensão menor, né? Eu dei um exemplo aqui, redimensionei, deixei um pouquinho menor. O que vai acontecer? Vai me retornar um outro ID. A mesma imagem, menor, ela vai me retornar por outro ID. Se for um pixel menor, já vai ser um outro binário, tá? Então, precisa ser a mesma imagem, o mesmo tamanho, a mesma extensão, para te retornar o mesmo ID. Se você pintar um pixel de laranja um pouquinho mais claro, já vai reconhecer como outra imagem. Se eu subir uma pasta, é possível, uma pasta é um arquivo. Se eu subir uma pasta no protocolo IPFS, ele vai me retornar uma pasta, ele vai te retornar esse hash, como que está escrito aqui, e dentro desse hash, a partir dessa pasta, eu consigo subir arquivos com nomes, por exemplo, imagem.jpg. Então eu fiz um teste subindo a mesma imagem que o Neymar comprou nesse protocolo IPFS dentro de uma pasta, e ele gerou um outro nome de arquivo, tá? Ele manteve o nome do arquivo, só que ele gerou um ID para aquela pasta, tá? Então é importante a gente ressaltar que mesmo subindo o mesmo arquivo com as mesmas dimensões dentro de uma pasta, ele vai gerar um outro hash dessa pasta e dentro dessa pasta o nome que eu criei, o nome que eu quiser. Bom, zerando aqui o protocolo IPFS, a gente vai falar um pouquinho de blockchain, tá? Bom, pessoal, então a gente pode resumir que blockchain é um sistema de base de dados que funciona de maneira distribuída, alimentado por diversos computadores. As informações inseridas no blockchain são imutáveis e verificadas por todos os computadores que fazem parte dessa mesma cadeia. Aqui eu tenho um desenho que eu trouxe para vocês que explica exatamente como funciona, é super simples de entender. Então aqui no número 1, Beto envia 1 Bitcoin para Ana. Essa transação do Beto enviando 1 Bitcoin para Ana é submetida na rede blockchain. Tá? E é necessário fazer um cálculo em cima dessa transação, um cálculo matemático gigantesco. Tá?
O primeiro a resolver esse hash, tá, que é esse cálculo, cria um novo bloco incluindo entre as outras transações, de modo que um bloco fica na frente do outro, criando uma cadeia de blocos. É importante falar aqui, o computador que conseguir resolver esse hash, ele vai ser recompensado com alguns bitcoins, que é o fee. Toda transação você tem que pagar um fee para aquele que conseguiu resolver aquele cálculo do hash, tá? E aí que mora a sustentação do processo Bitcoin, tá? Então todas as máquinas estão sendo processadas, e aí eu tenho até uma imagem que depois eu vou mostrar aí para vocês na tela. As pessoas, elas mineram Bitcoin dessa forma, porque elas são recompensadas toda vez que elas conseguem resolver um hash. Então o hardware, né, quem que sustenta a cadeia do Bitcoin? São pessoas que compraram um hardware, então eles investiram no hardware, estão gastando energia e eles precisam ser recompensados para manter essa máquina funcionando. A partir do momento que o FII não sustenta a energia que está sendo gasta e o investimento que foi gasto para aquele minerador, a moeda quebra. Então essa rede é sustentada por esse FII que é pago toda vez que algum hash é resolvido, tá? Então blockchain significa cadeia de blocos, é exatamente isso aqui, o número 5, tá? São todos os blocos que cada um é ligado no outro, então você não consegue modificar um do meio, que se você modificar um do meio, o da frente e o de trás, eles não vão conseguir se ligar. E no número 6 você verifica que todo esse bloco é reconhecido em toda a rede, então você tem uma réplica dessa sequência em toda a rede. Dessa forma você cria essa segurança, e se eu pegar em uma máquina e modificar um bloco, todas as demais, a grande maioria, vai estar falando que essa máquina é falsa e vai ser desvalidada aquela falsificação local naquela máquina, tá? Então é extremamente seguro devido a isso. E a transação concluída, o Bitcoin agora pertence a Ana, tá? Bom pessoal, eu separei 4 criptomoedas para vocês, então a Bitcoin, Ethereum, Binance Coin e a Dogecoin, tá? Principais, Bitcoin e Ethereum são as que você mais vai ouvir aí, principalmente a Ethereum devido ao NFT. Vamos falar de wallet, tá? Carteira. Bom pessoal, com a carteira ou wallet, você basicamente é uma conta bancária, tá? Das criptomoedas. Você consegue receber e enviar dinheiro, tá? Verificar quanto dinheiro você tem e autorizar contratos, no caso da NFT também, ok? Você tem uma chave pública, uma chave privada, onde a chave privada ela é sua e intransferível, você não vai passar ela para ninguém. A chave pública é a informação que você apresenta para as pessoas transferirem dinheiro para sua carteira, ok? Bom, aqui ela funciona muito parecida como um código Pix, tá? Aqui em cima vem a chave pública, tá? De uma carteira, se eu não me engano é a minha carteira, e você pode ter várias carteiras, tá? É totalmente grátis, existem vários aplicativos para você fazer interação com carteiras de criptomoeda. Aqui são os principais aplicativos que integram com a Ethereum, tá? Cada criptomoeda você vai ter alguns aplicativos que integram com as carteiras. Eu basicamente estou usando a MetaMask e a Coinbase para fazer essa brincadeira e entender um pouquinho mais sobre NFT, tá? Então, IPFS ok, Blockchain ok, Wallet ok, Ethereum, tá? Bom, Ethereum a gente comentou um pouquinho, ela é uma criptomoeda como o Bitcoin. Ela é uma criptomoeda descentralizada, capaz de executar contratos inteligentes, aplicações descentralizadas usando a tecnologia blockchain. Atualmente é a moeda mais utilizada para comercialização dos NFTs e toda transação com criptomoedas são públicas e auditáveis, tá? Como eu falei para vocês, se eu transferir R$3 para o Zezinho, todo mundo vai conseguir ver essa transferência que eu transferi para o Zezinho. Não vão saber quem foi que recebeu, mas vão saber a carteira que recebeu. Então a carteira A transferiu 3 Ethereums para a carteira B, isso é público, tá? Existe um site que é etherscan.io que você consegue acessar todas as transferências, todas as carteiras, todos os saldos das carteiras de Ethereum. Esse site é público, qualquer um pode acessar. Basta você colocar lá o ID do contrato ou o ID da carteira para receber toda a informação que você precisa. Todas as transferências em real time estão acessíveis através desse site. Bom, essa é a minha carteira, essa é a carteira do Neymar e essa é a segunda carteira do Neymar. Eu vi que ele tem 2 contas na OpenSea, tá? De forma pública, qualquer um pode acessar a carteira que ele tem. E eu consegui pegar aqui os IDs das 2 carteiras do Neymar. Vamos falar agora de minted, cunhar, tá? Bom pessoal, o que é mintar ou cunhar uma NFT? Então quando você cria uma arte em NFT, você precisa cunhar essa arte para poder vender, comercializar ou transferir para alguém, tá? Cunhar basicamente é criar um registro na Ethereum em algum contrato da sua arte.
Então existem vários sites que depois eu vou falar aqui que fazem isso, mas basicamente é assinar um contrato falando que aquela arte que está naquele link ela é sua, tá? Você paga uma taxa para isso. Inclusive a taxa em Ethereum hoje ela é baseada na cotação, está extremamente cara. No mínimo aí você vai gastar uns 20, 30 dólares para cunhar uma arte hoje via Ethereum. Mas existe a Polygon, que é uma outra moeda criada dentro da Ethereum, com custo praticamente zero. Claro que se você cunhar uma arte com a Polygon, ela vai ter um custo de cunhagem baixo, então o valor dela ela também não vai ser tão alto aí no mercado de NFTs, tá? Eu esqueci de comentar que quando você cria um contrato digital, esse contrato ele utiliza o formato JSON, tá? Um formato de arquivo TXT, onde armazena, ó, a imagem é essa, os textos da imagem, o título da imagem é esse e os atributos da imagem são esses, tá? Então, de uma forma padrão, é utilizado um arquivo JSON. Bom, aqui é o site da OpenSea. Se você se cadastrar lá e for mintar uma arte, é esse formulário que você vai preencher. Tá? Então você pode subir aqui no formulário da OpenSea uma imagem, um vídeo, um áudio ou um modelo 3D. Aqui estão todos os formatos compatíveis até 100 MB. E aí você vai colocar o nome. E lá embaixo tem uma opção super importante que chama Freeze Metadata. Tá? Metadata é o arquivo JSON. Tá? O metadata é onde vai ter armazenado toda a informação do contrato. E é utilizado o formato JSON para isso. Tá? Se você clicar em Freeze Metadata, automaticamente você está querendo armazenar a sua metadata, o seu arquivo JSON, dentro do protocolo IPFS, tá? Agora está mais claro aí onde entra o protocolo IPFS. Se você não colocar essa opção, ele simplesmente vai subir num servidor centralizado, no caso aqui da própria OpenSea, aquele arquivo JSON. Então amanhã, se a OpenSea quebrar, o seu JSON vai quebrar também e sua NFT vai também quebrar. Então, para isso não acontecer, ele explica aqui, e subir num protocolo descentralizado, você precisa acionar essa opção, que também é cobrada no site da OpenSea, tá? Então, exemplos aqui de duas NFTs, uma está no protocolo, a metadata está no protocolo NFT, no protocolo IPFS, e ela está como Frozen, e aqui Centralized, que está no protocolo centralizado. Com certeza, NFTs que estão em metadata com os arquivos de uma forma no protocolo IPFS tem um valor maior que NFTs que estão em arquivos centralizados. Tá aqui em cima um exemplo, tá vendo? Ó, essa NFT tá com um JSON dentro de um site.com. Então, se esse domínio sair do ar, eu perco automaticamente minha NFT. E já nesse caso está no protocolo IPFS. Se no caso o site quebrar, etc., vai para sempre estar registrada no protocolo IPFS, até esse protocolo também um dia acabar. Pode acontecer também. Bom, pessoal, o que é uma metadata? Aqui está o print de uma metadata, tá? Essa metadata é da imagem que o Neymar comprou. Então eu tenho aqui os atributos que foram colocados, tá? Então eles colocam uma boa prática numa NFT, eles colocam algumas informações de o que contém na imagem, tá? E se você também mudar um atributo, automaticamente seu metadata vai ser gerado um novo JSON, tá? Porque esse JSON desse formato, com esses atributos, vai ser gerado um hash único. Mas se você mudar ali olhos, colocar outra informação, vai mudar também o código do JSON. Então tem que ser exatamente assim para ser gerado o mesmo JSON. Então a gente falou aqui de IPFS, blockchain, wallet, Ethereum, mintar ou cunhar e o que é metadata. Falta a gente falar de listar ou vender. Então você já passou por tudo e aí você fala, tá, eu tenho agora a minha NFT, tá registrada, tá num protocolo descentralizado, eu quero vender ela, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, uma cotação do FII. O FII tá 14 dólares, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, quanto custa cada processo. Tá? Então, quando você mintar, você vai ter que registrar isso na blockchain. Quando você mintar, você vai registrar na blockchain, você vai pagar 14 dólares, no caso aqui na cotação que está no momento. Para você vender, você também vai pagar uma cotação no site OpenSea, tá? Basta clicar Sell aqui, automaticamente o site da OpenSea vai disponibilizar essa opção para as pessoas comprarem a sua NFT. Se vocês olharem aqui no site da NFT, um pouquinho abaixo, o histórico de todas as transações, tá? Então, quando foi mintado, tá? Quem mintou, tem um nome aqui, e aí ele transferiu para outro, e ele vendeu a 28 Ethereums
para tal pessoa. Então todas essas transações que aconteceram ficam no histórico para sempre, tá? Isso aqui é registrado na pedra, registrado no protocolo blockchain, tá? Então toda transferência foi necessário pagar uma taxa de gas, tá? Para ser registrada na blockchain, e toda venda também foi necessário pagar uma taxa de gas registrado na blockchain. Aqui vocês vão observar, então o Neymar ele comprou, tá? Essa é a compra do Neymar. Ele comprou por 159,99 Ethereum, tá? Isso é a cotação lá do dia, e depois foi transferido o bem para ele, tá vendo? Primeiro ele pagou 159 Ethereum e depois foi transferido para ele a arte, tá? E depois ele mesmo transferiu para outra conta dele aqui, eu não sei porquê, mas ele fez essa transferência e ele também pagou um gas para fazer essa transferência. Então eu tenho que esse NJ e o NJ Vault é o Neymar, tá? E na minha opinião, a única coisa que vale alguma coisa na NFT é isso, tá? É você ter o histórico de transação daquela arte armazenado de uma certa forma que, se você comprar o macaquinho do Neymar, por exemplo, que eu cunhei, igual, é a mesma arte, só que você não tem o histórico de quem criou essa arte, quem comprou essa arte. Então, Neymar pagou 159 Ethereums. Então, assim, o que vale realmente, eu acho que no mundo da NFT, é esse histórico que é armazenado na blockchain, tá? Fora isso, a arte ela pode ser duplicada? Pode. Ela pode ser criada com um pixel diferente? Pode. Ela pode ser armazenada num servidor centralizado? Pode. Tudo pode. O que não consegue copiar ou burlar é exatamente esse histórico de transações que ficam armazenados. Então eu vou saber se aquela arte é realmente criada por fulano ou ciclano se eu olhar no histórico e verificar que no histórico realmente foi ele que criou, ele que mintou e eu depois vendeu por X e depois por Y. Todo esse histórico é armazenado na blockchain e criando valor para aquela arte, tá? Então acho que todo o segredo de valor está aqui nesse item aqui, tá, pessoal? E finalizando, Smart Contract ou contrato inteligente são contratos auto-executáveis que permitem que o desenvolvedor crie seu próprio código ou regras de execução. Então toda vez que rodar aquele contrato, tá? Não é um contrato de papel, é um contrato de script mesmo, ele vai executar uma ação de forma inteligente, tá? Então é isso que é o Smart Contract e você consegue acessar. Eu até reservei um link aqui para a gente acessar. Fala pessoal, então essa aqui é a conta do Neymar. Aqui eu vou em Favorite, ele tá aqui a arte que ele comprou, tá? Vamos na prática aqui visualizar. Eu vou dar um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor. Maior oferta, e aqui onde eu falei que a gente vê todo o histórico, tá? Quem que mintou, quando mintou, quem comprou, depois transferiu, etc, etc. E hoje é dessa conta aqui, NJ Vault, tá? E aí se você entrar na NJ Vault, você consegue ver exatamente isso aqui, ó, que é a carteira do Neymar. Copiei a carteira dele, vou aqui no site da Etherscan, colo aqui. Automaticamente eu consigo ver quanto que o Neymar tem na conta dele agora. 333.481 dólares,81, tá? Isso é o saldo que tem agora nessa carteira, tá? Ele pode ter várias carteiras, como eu comentei para vocês. E aqui embaixo a gente consegue ver todas as transações que essa carteira fez. Beleza, pessoal? E aí, para finalizar, vamos voltar aqui na imagem que a gente estava falando, que é essa imagem aqui. Eu consigo ter acesso ao contrato, que ele está aqui, ó, Contract Address, tá vendo? Contract Address. Eu clico aqui e vai abrir o contrato. E essa imagem, ela tem o token ID 6633. Então, eu copio o token ID, venho no contrato, na aba contrato, vou em Read Contract, ok? Vou aqui na Token URL, coloco o ID, ele vai vir esse protocolo para mim, tá vendo? Existe um site que chama ipfs.io, eu ponho barra ipfs, coloco o contrato. Tcharam! Então aqui eu consigo acessar o contrato, na verdade o metadata, a metadata
que está neste NFT. Vamos ver a metadata, o que tem. Então a gente tem aqui a imagem, os atributos, ok? E se eu pegar aqui agora esse caminho de imagem e colocar aqui em cima, eu vou ter a imagem NFT que foi mintada. Ficou claro, pessoal? Então é basicamente esse o caminho, tá? A gente tem um contrato, a gente tem um ID. Esse ID ele é dentro do contrato porque esse contrato inteligente, eles fazem um contrato para um monte de NFT. Tá? Então essa NFT é a NFT número 6.633 desse contrato. Tá? E aí, como é um contrato inteligente, basta você colocar o ID, ele vai gerar uma query e vai tirar o URL daquele ID. Corre nessa URL, coloca dentro do protocolo IPFS.io, que é um site onde você consegue acessar o protocolo IPFS, porque ele não é acessível pelo browser, mas através desse site centralizado você consegue acessar a base de dados. E aí eu consegui chegar na imagem, consegui chegar no metadata dessa NFT. Beleza, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês por algumas coisas. Não vejo o NFT algo extremamente valioso como arte, mas sim como tecnologia, e acho que em breve a gente vai ter muitas evoluções sobre esse assunto, mas acho que é isso. Obrigado. Comenta aí o que você acha, se NFT vai realmente ser esse boom ou se é só um momento. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, falou!